Já vamos começar aqui para falar um pouco sobre o avanço nas políticas de inclusão digital no último período, mais especificamente para falar sobre a política de... Bom, deixa eu falar de pé. Pessoal, meu nome é Diego, que é um os objetivos. Inserção do mercado de trabalho dos jovens de baixa renda. É importante ressaltar aqui e tirar eles da situação de vulnerabilidade social. Os outros objetivos, que é oferecer os equipamentos de informática recondicionados. Para quem não conhece, o equipamento recondicionado é aquele equipamento que foi usado na área pública, foi entregue para esse projeto. Um telecentro ou uma biblioteca e dá um prolongamento para a vida útil desse equipamento. Tem o descarte planejado e a eles, como é que a gente planeja organizá-los no próximo período para que a gente tenha uma vida útil prolongada dos equipamentos de informática, que hoje é um problema sério dentro da gestão de resíduos sólidos, e por meio dessa gestão de resíduos a gente consiga formar os jovens e trazer uma nova opção de vida e de inclusão no mercado. Vamos para a próxima ali. Bom, basicamente o projeto instala um centro de recondicionamento de computadores. O centro de recondicionamento é isso que vocês estão vendo ali na tela. Os computadores saem dos órgãos públicos e da iniciativa privada e são entregues nesse centro de recondicionamento. Quando eles são entregues no centro de recondicionamento, o pessoal recebe lá os computadores, esses computadores são estocados, limpos, abertos, avaliados, desmontados, remontados e, no final, o pessoal entrega, os centros de recondicionamento entregam para as escolas públicas, telecentros, bibliotecas, enfim, para outros órgãos, prefeituras, o computador já montadinho. Esse computador não é um computador... Seis meses, um ano mais de vida, e depois ele começa a se tornar de fato obsoleto e a gerar recurso, e gerar resíduo eletrônico de fato. Vamos... O projeto, hoje, do jeito que ele está, do jeito que ele vem desde o edital lá de 2006, lá do planejamento, ele tem a seguinte arquitetura. Primeiro, a gente tem um edital de chamamento público. O edital de chamamento seleciona entidades da sociedade civil ou prefeituras. A gente tem as duas experiências acontecendo hoje, com editais que selecionam termos de referência, as entidades mandam seus termos de referências. O edital já prevê alguns critérios de avaliação. Esses termos de referência recebidos atinge uma certa pontuação e analisa a
proposta, enfim, o local que a proposta está colocando para ser o CRC. E aí são selecionadas algumas entidades. Depois de selecionadas, essas entidades são conveniadas. E com o convênio firmado, ela começa a implantar o centro de recondicionamento, que basicamente trabalha com metas de contratação de pessoal, de formação de alunos e de recondicionamento de computadores. O convênio tem mais ou menos essa estrutura, não vou entrar nos detalhes aqui do instrumento do convênio. A partir do momento que o CRC é instalado, o centro de recondicionamento instalado, então o processo passa a seguir essa lógica aqui. Então, depois que o Ministério das Comunicações firmou o convênio, ele tem a obrigação de fiscalizar a execução. A partir daí, o Ministério do Planejamento, que é pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, que é responsável por receber as demandas de desfazimento do governo federal, eles recebem as listas dos órgãos, recebem os e-mails, os ofícios com as planilhas, dizendo, eu quero me desfazer desse tanto de computador, de tantas toneladas de não sei o que lá, dessas impressoras. Avaliam, pagam o custo desse equipamento, dá o descarte adequado do jeito que você conseguir aí. Se quiser fazer leilão, se quiser vender, dá um jeito e toca para frente. O centro de recondicionamento, quando recebe o desfazimento, aí começa o processo. Forma os jovens, né, dá o curso para os jovens baixarem poderem trabalhar com aqueles equipamentos, remontar e aí entregar para os órgãos públicos, para as escolas e para as bibliotecas. Basicamente, a gente não tem os dados muito concretos desse programa devido a essa fase de transição, né? A gente perdeu alguns dados na fase de transição. Ele começou no Ministério do Planejamento e, em 2011, ele foi passado para o Ministério das Comunicações, com a criação da Secretaria de Inclusão Digital. O que a gente tem hoje é que a gente avalia que, em média, a gente tem 4.000 jovens formados nesse projeto e temos, em média, 13.000 computadores entregues. No convênio que está vigente, de 2014, são metas para 2015, convênio de 2 anos. O pessoal aqui vai falar para vocês um pouco mais sobre isso. Desculpa, eu até esqueci de apresentar. Aqui na mesa estão os representantes do Centro de Recondicionamento do Gama. Do Gama é uma cidade lá no Distrito Federal, para quem não conhece, de Belo Horizonte e de Recife. A Zélia, a Érica e o Isaac vão falar aqui para vocês um pouquinho sobre os CRCs que eles coordenam lá. Bom, quando a gente fala de recondicionamento de computadores, é importante a gente lembrar que a gente vai entrar numa seara aí, inevitavelmente, que se chama a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos é estabelecida por lei, uma lei de 2010, a 12.305, e ela é uma lei que dá grandes avanços para a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é importante consolidar isso. Assim, do ponto de vista de preservação do meio ambiente, é uma lei importante, com vários desafios para ser implementada. Não vou entrar aqui nos meandros desses desafios, mas só para listar alguns tópicos que impactam diretamente no programa. A primeira coisa é, ela estabelece... Caso contrário, deixa de receber o recurso do fundo de municípios. O plano de resíduos sólidos é um plano de o plano nacional, inclusive, tem uma meta para acabar com os lixões no país. Então, todo o material precisa ser reciclado e os aterros sanitários, os lixões precisam ser exterminados, precisam ser acabados. Outra questão é que ela estabelece a obrigação em outros casos isso não dá muito certo. A gente tem aqui, por exemplo, uma dificuldade
muito séria de setor com diálogo com o setor de eletroeletrônicos, que entende que, como existe uma entrada muito grande no país de eletroeletrônicos que não são de produção nacional, que são importados ou que passam pela fronteira sem a devida fiscalização, eles acabariam tendo prejuízo desse material, porque não teria como controlar o que veio deles, o que não veio. E aí existe uma briga centrada aí entre os órgãos, entre o MMA e esse setor, para fechar o plano de gerenciamento de resíduos do setor. Enfim, só para dar um panorama de qual é a área que a gente vai entrar aqui, porque quando a gente fala de recondicionar computadores, a gente está falando de abrir a máquina, de mexer com o resíduo sólido, e para eles isso, inclusive, significa, de acordo com a lei, significa mexer com um resíduo, significa que a gente está fazendo algo que não era nossa função. No entendimento deles, eles entendem que isso deveria ser feito pela empresa produtora. E como é que a gente faz logística reversa? É importante a gente ter um entendimento de que o resíduo sólido eletroeletrônico ele também é valioso para a gente, né? Ele é um recurso que acaba, no final da sua história, a gente fez uma pesquisa e reconheceu uma tecnologia que é capaz de reciclar 100% do material. Ou seja, o computador que você tem em casa, o tablet, o telefone, ele pode, dentro dessa tecnologia, virar 100% de matéria-prima. O que significa isso? Reciclagem completa do produto. Ele não precisa virar lixo. Ele pode virar matéria-prima. E dessa matéria-prima a gente extrai cobre, a gente extrai zinco, a gente extrai plástico, a gente extrai alumínio, prata e, inclusive, consegue extrair ouro. A gente viu alguns vídeos aí, tivemos conversando com algumas empresas, que no final do seu processo de usinagem, ela, inclusive, extrai barras de ouro de algumas toneladas de equipamento eletroeletrônico, ela tira uma barra de ouro. E existem poucos mineração e usinagem e acabaram avançando um pouco nessa tecnologia. A grande questão aqui é a gente pensar como é que isso pode se tornar uma possibilidade não só para o Brasil, mas também para a América Latina, porque a implantação de uma planta de refino de resíduos, que seria uma parte além do recondicionamento, porque depois que a gente recondiciona esse equipamento, ele uma hora vai virar lixo eletrônico, e a hora que ele virar lixo eletrônico, ele tem que voltar a ser matéria-prima para fechar o ciclo. Nesse momento, a gente tem que pensar numa planta de refino de resíduos. E essa planta, para ter capacidade operacional, para ela não dar prejuízo no processo produtivo, ela precisa ter uma grande escala. E essa grande escala, hoje, avalia-se que, para ser viável, a gente precisaria fazer uma planta para toda a América Latina, que não existe hoje. Todo o lixo eletrônico que sai hoje no Brasil sai por meio dos portos, em contêineres, para as plantas que existem em Singapura, na Europa, enfim, em outros lugares, na Ásia tem algumas plantas, que vão receber essas toneladas de lixo eletrônico e vão fazer a devida usinagem e tratamento. Falar em todas é muita coisa, né? Existem aquelas também que caem no mar, aquelas que são despejadas no meio da África Meridional, enfim, existem sérios problemas com esse ciclo de tratamento de resíduos. Além dessas duas questões centrais, que a gente colocou aí do meio ambiente e do tratamento de resíduos, da questão do refino, é importante lembrar que os centros de recondicionamento fazem algumas interfaces com outras políticas públicas. O que são essas interfaces? Algumas vezes é uma relação direta. De recondicionamento adotam telecentros e dão manutenção e dão continuidade e perenidade para esse telecentro, fornecendo equipamento e manutenção. Outros têm cursos do Pronatec acontecendo dentro dele. Então, eles fazem o curso do centro de recondicionamento, o pessoal vai fazer recondicionamento e também faz o curso profissionalizante do Pronatec. Alguns trabalham com MetaArt,
Ou seja, aquele lixo eletrônico que é dado um destino criativo para ele, ele vira arte. Tem muitos casos, inclusive, de gente que vendeu. Alguns alunos que participaram fazem a sua arte, fazem a sua arte plástica ali com o material e vende a preços significantes, né, para se sustentar. E outra questão aqui, que a gente tem muito próxima, é do programa do Ministério da Ciência e Tecnologia de centros vocacionais centros vocacionais tecnológicos, que são centros de excelência e capacitação, hoje distribuídos principalmente nas capitais, mas que têm mais ou menos a mesma prerrogativa. Bom, eu vou passar um pouquinho só para a gente pegar os últimos slides aqui sem muita correria, tá? Vamos para o próximo. Tendo tudo isso aí em vista, a gente avaliou no Ministério das Comunicações que chegou a hora de dar um passo à frente nesse projeto. Eu mostrei para vocês um pouco da arquitetura lá. Hoje o projeto ele é muito simples, ele é um convênio que é firmado entre o Ministério e organizações de sociedade civil e prefeituras. A gente quer dar agora um novo passo e estabelecer um novo marco legal para o programa. Onde a gente consiga somar esforços, em primeira coisa, somar esforços das organizações da sociedade civil com os órgãos públicos, para estabelecer pelo menos um centro de recondicionamento para cada estado do país. E a gente conseguir aí expandir para além do centro de recondicionamento para plantas de descaracterização e de refino, que são o processo de fechamento ali da questão do resíduo. Só que para isso, a gente precisa propor normativas para a consolidação desse programa. Então a gente está criando lá agora no Ministério das Comunicações um grupo de trabalho que vai ter participantes da sociedade civil, de outras esferas do governo, de outros ministérios, da Presidência da República, para pensar e elaborar propostas para esse novo marco. Esse grupo de trabalho é composto por 3 comitês técnicos. Um que vai tratar os resíduos sólidos e a questão de descaracterização, outro que vai tratar o projeto pedagógico, que cursos tem que ser dado, como que tem que ser ensinado, como que a gente faz o resgate do pessoal em situação de vulnerabilidade social e como que a gente pode melhorar a política de desfazimento, né, tanto do ponto de vista de indução quanto do ponto de vista de processamento mesmo dessa necessidade. Como que a gente consegue medir, por exemplo, qual é a quantidade de computadores que a gente está desfazendo no governo federal todo ano. Para que no final, a ideia é que esses 3 comitês técnicos consigam propor normativas e projetos de leis para no final compor, para criar um programa interministerial de computadores para a inclusão. Um programa que seja gerido de forma compartilhada, que tenha uma governança compartilhada e que conte com várias esferas de participação do Estado e da sociedade civil. Isso é mais ou menos como a gente está pensando agora o centro de recondicionamento. O ecossistema de sustentabilidade para o centro de recondicionamento deve seguir mais ou menos essa lógica. A gente já vem avaliando algumas possibilidades, alguns deles vocês vão perceber que já funcionam com uma ou outra característica, mas a ideia é que esse programa tenha na sua arquitetura uma relação centralizada no centro de recondicionamento, em parceria, para garantir a sua sustentabilidade, com prefeituras e instituições de ensino, que podem oferecer espaço, recursos de transportes, recursos logísticos, além de as instituições de ensino oferecerem projetos de extensão, pesquisa, ciência e tecnologia, a sociedade civil interagindo e levando, principalmente para as questões onde você precisa chegar mais na ponta, precisa ter um contato mais próximo da sociedade, para garantir o acesso a essa população de baixa renda e situação de vulnerabilidade social, além da questão do controle social. As cooperativas de refino, são as plantas de descaracterização e de refino, funcionando em formato de cooperativa, mais ou menos o que a gente imagina a modelo das cooperativas de catadores. E os telecentros, bibliotecas, escolas e espaços públicos que vão receber, não só a partir daí o computador, mas também receber o suporte, o acompanhamento, o projeto pedagógico que o CRC vai prover nesse novo modelo. O objetivo disso, a gente vem imaginando alguma coisa mais ou menos nessa caminhada. Primeiro, o CRC tem que estabelecer o seu ecossistema de parcerias.
Nesse ecossistema de parcerias, ele tem que garantir a sua sustentabilidade e a sua relação social. Garantido isso, é muito importante, no próximo passo, conseguir estabelecer um processo de participação social, ou seja, formas de participação da comunidade, conselhos, pela criação de conselhos gestores ou pelo envolvimento de outros órgãos ou de outras políticas públicas que estejam presentes no local. Para que, enfim, o CRC possa ser compreendido dentro de um processo de gestão compartilhada, ou seja, que não sejam só, como hoje tem um recurso só do governo federal, mas que não seja só um recurso do Ministério das Comunicações, mas que tenha recursos da esfera de Estado, da esfera municipal, que tenha recurso das instituições de ensino, e que tenha uma gestão compartilhada entre esses órgãos para estabelecer metas e fiscalizar os resultados. Com o objetivo de fazer essa engrenagem toda girar, e essa engrenagem que a gente já vê tentando fazer girar em várias outras políticas públicas e que não é moleza, né? Combinar desenvolvimento social e econômico, resgate social e políticas de meio ambiente, muitas vezes são políticas que a gente encontra como adversários, muitas vezes são questões que a gente coloca em patamares de dicotomia. Aqui, a ideia é a gente conseguir colocar elas em uma relação de interoperabilidade e sustentabilidade. Geração de emprego e renda. E a partir da geração de emprego e renda, tendo ela como central, garantir o resgate social desses jovens que hoje muitos deles estão sendo exterminados na periferia pelo tráfico, pelo crime organizado, enfim, pelas drogas. Realizar o resgate social dessa juventude que está sendo exterminada. Nos próximos anos. Gente, é basicamente isso. Eu queria falar um pouquinho só do que a gente está fazendo ali no Ministério das Comunicações, mas acho que o mais legal aqui é deixar o pessoal mostrar para vocês o que eles estão fazendo no centro de recondicionamento lá na localidade. Que aí eu acho que vai ser um pouquinho mais interessante, e aí a gente abre para as perguntas, para poder interagir um pouco mais. Bom dia, meu nome é Érica, eu sou gerente do Centro de Recondicionamento de Computadores do município de Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte é um dos casos que o Diego falou, que o convênio com o Ministério é feito através da Prefeitura. E quem executa esse convênio é a Prodabel, que é a empresa de informática e informação do município de Belo Horizonte. Aqui tem algumas fotos do nosso programa, como que ele é feito, os jovens nos telecentros, muitos telecentros tendo aulas, tendo formação, desde crianças, jovens e até idosos. Hoje em dia a gente tem uma procura muito grande nos cursos de informática básica das pessoas da terceira idade. E, dependendo do horário, geralmente no turno, existem turmas formadas só por pessoas da terceira idade. Bom, o telecentro, o nosso trabalho é basicamente todo focado com a lógica do telecentro. A gente recebe as doações, a gente recondiciona as máquinas, a gente forma os jovens com o intuito de montar o telecentro e multiplicar a inclusão digital. Hoje, na cidade de Belo Horizonte, tem 380 telecentros. Esses telecentros todos são mantidos pela Prefeitura. São 171 em escolas municipais, que são escolas que funcionam no final de semana, na escola aberta, e o restante são telecentros comunitários, tem alguns em parceria também com outros órgãos da Prefeitura. E a gente, além de montar o espaço, a gente também dá a manutenção. A gente, se qualquer problema, a gente troca as máquinas, troca as peças, a conexão de internet desses locais também é de responsabilidade nossa. E os jovens que atuam nesse local também são formados no CRC, e eles vão para o CRC, tem um curso de informática básica e tem uma formação para eles repassarem esse conhecimento para a comunidade no entorno do local.
Bom, aí são as ações, as principais ações do programa, que é a implantação dos telecentros e a garantia do funcionamento deles, a acessibilidade nas tecnologias da informação e comunicação, ampliar e manter a infraestrutura de rede, conexão, hardware e software. No caso, todos os telecentros são montados com software livre. Mais para frente eu vou falar qual que é a distribuição que a gente usa. Promover a formação profissional e construir parcerias, porque todo projeto ele caminha através de parcerias. Se não fossem as parcerias, acho que seria praticamente inviável a continuidade. Aí a gente fala mais um pouco sobre os espaços, né, onde a gente oferece cursos, acesso à internet. Os acessos são mediados pelos monitores bolsistas, que são um convênio também que pelo CNPq. Promover projetos da continuidade na área de tecnologia da informação e promover qualificação profissional. Essa é uma foto do nosso laboratório, lá onde são feitos os recondicionamentos. Aí são os jovens atuando. Os jovens contratados para trabalhar no CRC, eles também são jovens que a gente busca, que eles estão em vulnerabilidade social. A gente tem esse cuidado na hora de selecionar os jovens que vão participar do programa. E esses jovens também dão formação aos monitores bolsistas. A gente está sempre multiplicando o conhecimento. O software livre que a gente utiliza hoje lá na prefeitura é o Libertas. Ele é uma personalização do Debian. O que a gente faz? A gente pega o Debian, seleciona os pacotes educacionais, os suítes de escritório, seleciona todos os pacotes que são importantes, que a gente julga que são importantes para a área de educação, de formação e para a área de tecnologia. E, atualmente, ele está na versão 7.0. A gente já vai passar para a próxima versão. À medida que o Debian vai mudando de versão, a gente atualiza também e instala nos telecentros. E nas escolas municipais. Todas as escolas municipais também estão utilizando esse sistema. Atualmente, em torno de 10.500 máquinas utilizando o software livre hoje na Prefeitura de Belo Horizonte. Essa é a turma, vou falar um pouquinho dos monitores bolsistas. Essa é a turma de jovens contratados que recebem a bolsa através do programa do CNPq. São formados na Prodabel, vão atuar nos telecentros, são jovens que são selecionados pelo próprio telecentro, que moram no entorno. E dessa turma aí, 2 deles hoje estão atuando como monitores de informática dentro do próprio CRC, que é essa do meio, Ana Bárbara, o Vitor está lá no cantinho escondido. Então, tem um trabalho muito importante também da inserção no mercado de trabalho. Eles são treinados, eles passam conhecimento e isso eles conseguem ter uma experiência profissional para poder buscar novos empregos melhores e formação. No caso dos jovens que atuam, a gente tem um programa de elevação de escolaridade, a gente está sempre incentivando, a gente cobra isso deles, que eles têm que todo mês apresentar o comprovante de escolaridade. E tem todo um acompanhamento, que eu vou falar um pouquinho agora, como que é feito esse acompanhamento. Tem uma gerência especial para acompanhar esses monitores. Eles participam de oficinas e reuniões mensais, enviam relatórios mensais também, com folhas de ponto, controle de presença, de que eles realmente estão atuando. Tem um responsável pelos bolsistas, que vai no local ajudar quando ele tem algum problema de relacionamento do bolsista com o responsável, ou do bolsista com a comunidade. Ele está sempre interferindo e ajudando no trabalho desses meninos. Eles mantêm um blog, eles são encorajados a estar sempre publicando alguma coisa. O blog é esse, se vocês tiverem interesse de acessar, é muito interessante, tem várias matérias, eles mesmos escrevem, colocam as reportagens que eles acham interessantes, todas com
eles são orientados e todos sempre voltados para a área de tecnologia da informação, que é o foco do projeto. Tem encontros formativos de acordo com as necessidades. Se a gente percebe que eles estão com alguma dificuldade, em alguma coisa, a gente faz uma formação específica, chama todos, repassa o conhecimento, e fora os contatos via e-mail, telefone, que é diariamente, está sempre entrando em contato com eles. Na parte de formação, já falei bastante que, além dos monitores, a gente também dá formação para a comunidade, para jovens, para idosos. E no caso da formação, desconcentrei por causa do tempo, já está quase esgotando. Pode passar. Aqui são alguns exemplos dos cursos que a gente oferece lá no CRC. São cursos de qualificação profissional, curso de informática básica, que é o acesso à suíte de escritório, o sistema operacional. Tem a formação dos gestores do Centro de Inclusão Digital, que são as pessoas responsáveis. Todo telecentro tem um responsável. Essa pessoa também precisa de uma formação, porque ela também precisa acompanhar os monitores, ela também precisa acompanhar a comunidade que utiliza o espaço. A capacitação dos monitores, ela é de 110 horas para os monitores poderem ter noção de microinformática, do sistema, para poder repassar. Eles têm que, além do básico, eles passam também, eles ajudam as pessoas a conectar a internet, ajudam as pessoas a utilizar, fazer um currículo, qualquer coisa que as pessoas quiserem, o pessoal da comunidade precisar, eles têm que estar preparados para isso. Então, nesse curso, a gente oferece essa capacitação para eles. O curso de montagem e manutenção de computadores é um curso maior, de rede de computadores, lógica de programação e oficina de educação ambiental e meta-reciclagem, onde eles também fazem a arte e entendem um pouco sobre a importância do recondicionamento na questão ambiental. Essas são as atividades que estão previstas, algumas já estão acontecendo, para o ano de 2014. E tem a carga horária e as vagas previstas para esse ano. Bom, aí estão os contatos dos responsáveis pela... qualquer dúvida, qualquer informação, vocês podem mandar e-mail para esses contatos ou ligar nesses telefones. São os contatos dos responsáveis pelo Centro de Recondicionamento de Computador. Gente, bom dia. Meu nome é Isaac Filho, sou técnico em inclusão digital lá do CRC Recife. Como o tempo está um pouco apertado e também os CRCs se parecem muito uns com os outros, em alguns slides eu vou passar um pouquinho rápido, questão de números e tudo mais, e quando chegar a parte que é mais da minha área, aí eu vou dar uma atenção maior. Beleza? Pode passar. Então, a gente, esse ano, no CRC Recife, a gente está com um conceito que é o conceito do reencantamento. A gente acha que a gente deve usar a máquina e o conhecimento que a gente tem sobre a máquina para reencantar os jovens, no caso, os jovens de baixa renda, em vulnerabilidade social, para eles retomarem seus talentos, fazerem o que gostam e retomar sua vida. Isso aqui são fotos do CRC Recife, nossa estrutura. Fica localizado no bairro de Apipucos, que é um bairro muito curioso, porque ele é o bairro que tem o maior custo de metro quadrado, mas também tem uma favela muito pobre lá por perto. Meio assim, mas é uma região bastante pobre. Assim, de todo o Recife, é uma das favelas que tem mais problemas. Pode passar. Então, reinventando máquinas e esperanças.
fomos fundados em 2009. O CRC Recife ele é coordenado pelo Marista, assim como tem aqui no Sul também pelos Maristas, tem um CRC aqui. E a gente trabalha como integrador socioambiental e também no lado espiritual, de meio ambiente, também formação profissional e fomento à educação. Aqui tem alguns números, nossas conquistas, 6.000 pessoas beneficiadas, não só jovens que entram para fazer os cursos, mas também seus pais, que a gente dá um acompanhamento, convida eles para fazer alguns cursos alternativos no CRC, as comunidades, porque a gente também trabalha junto aos telecentros comunitários, também escolas, entre outras parcerias. Conseguimos doar até agora um quantitativo de 151 kits, que dá em torno de 14.000 máquinas, isso para escolas públicas, telecentros comunitários, demais organizações. Foram 151 entidades que foram contempladas. A gente não doou apenas para o Nordeste, também doou para o Norte. A região, o lugar mais afastado que a gente viu foi para Tocantins. E se a gente somar o tanto de resíduo que a gente mexeu, aí vou colocar tanto as máquinas que a gente conseguiu recondicionar, como peças que a gente colocou em outras atividades, como também resíduos que a gente retornou para empresas especializadas, dá um total de 200 toneladas. E a gente conseguiu inserir no mercado de trabalho 1.200 pessoas. A gente não fala em inserção apenas na questão vou trabalhar com informática, mas também em outros tipos de ocupações que envolvem também o uso do computador e tudo mais. A gente recebeu 2 prêmios, o prêmio A Rede, vocês devem conhecer a revista A Rede, e também o prêmio Telecentros do Brasil. Aí estão as categorias aí, sustentabilidade e gestão e tecnologia social em destaque. Aí o nosso principal funcionamento, que é pegar as máquinas que estão obsoletas, não servem mais, pegar umas 3 ou 4 e conseguir fazer uma e doar. E aí os meninos e meninas aprendem manutenção, redes e demais competências. Passar. Aí está um exemplo de qualificação profissional. Os meninos recebem também um plus, que é o que a gente chama de help desk, para poder ir para o mercado de trabalho com mais segurança. Tentar captar também, tentar deixar turmas iguais, né? A gente sabe que a maioria são meninos, mas a gente tenta fazer uma captação especial para meninas. Isso aqui é a apresentação dos jovens lá. Vou passar. Pronto. Quando a gente não consegue recondicionar as máquinas, a gente fica lá com os resíduos e a gente aproveita eles para algumas coisas, como o Diego falou, tanto na MetaArt como também na robótica livre. A robótica livre a gente consegue pegar algumas peças e fazer alguns artefatos robóticos, não pensando no artefato como produto final, mas assim, como a gente já conseguiu a construção do artefato. Aí dá uma em matérias como matemática, física, também português, porque a gente obriga os meninos a fazer relatório, tudo mais. Aqui está um exemplo de MetaArt, que seria fazer arte através da sucata. MetaArt vem de um conceito de uma rede chamada MetaReciclagem, que é uma parceira nossa. Aqui, essa primeira foto foi um trabalho em conjunto com um artista plástico lá de Recife chamado Jacaré. E aqui foi as oficinas que acontecem, um produto final aqui. O Marista é uma instituição católica, mas a gente entende espiritualidade não apenas ligada ao catolicismo. Lá a gente dialoga com todas as religiões. Ano retrasado a gente participou de um evento de religiões de matrizes africanas, junto com um terreiro de Umbanda, que é o terreiro de Bete de Oxum, que eles têm um ponto de cultura lá chamado Coco de Umbigada, que eles trabalham com cultura digital também. Esse aqui foi um trabalho bem legal que a gente fez, que é a produtora colaborativa, que pegou
fez isso em parceria com uma produtora chamada Colaborativa PE, que foi bastante legal. Aí vários desses meninos e meninas estão atuando no mercado audiovisual também. Educação ambiental, esse ano a gente teve que negar vários convites para participar de Semana do Meio Ambiente, porque a gente não tinha equipe suficiente, estava todo Pernambuco convidando a gente para participar, porque a gente tem esse viés assim, muito sério na questão do meio ambiente. Passar. E uma coisa legal é que a gente está sendo chamado também para eventos acadêmicos em tecnologia e inovação. A molecada lá está conseguindo participar dos eventos, ser convidada e ele estava sempre e aí ele estava com a galera de engenharia da computação. E ele deu na oficina, e no final da oficina os estudantes vieram perguntar a ele de que faculdade ele era, de que curso, de que período. Aí ele ficou fazendo curso tecnólogo de eletrônica. Aqui está um exemplo das feiras de inovação tecnológica que nós fazemos, a Expotec, Exposição de Tecnologia. Aqui está uma rádio web. Esse aqui é uma mão, Aqui tem um aluno nosso que é cadeira. Aqui está a nossa participação no tempo. Pronto, é isso. Bem rapidinho para... Bom dia. Então, a entidade que tem a gestão chama-se AFAGO, que é uma associação de apoio à família, ao grupo e à comunidade. A AFAGO esses meninos ficavam na AFAGO até os 12 anos. Saindo de lá, eles voltavam para... Então, só se torna... Fica ali... Então, aqui no nosso, visitando as nossas instalações, e aqui os nossos alunos. Então, a gente tem 4. Essa é a
trabalhar com a parte técnica, a gente pegou no final do curso. Essas são as nossas metas para 2014, 2015. Mas eu queria dizer... A Fago e o Ministério das Comunicações. Então, esses são os nossos contatos. Se vocês quiserem alguma informação, mais detalhes, entre em contato conosco. Então, é isso. Obrigada. Obrigado, Zélia. Pessoal, temos 5 minutinhos de perguntas. Bom dia. Eu gostaria de saber qual a vida útil desses computadores ar-condicionados, porque a gente trabalha em computação, o pessoal sempre fala, mexer com computador velho é dor de cabeça. Então, sempre a gente propõe isso para a universidade, que eu falei com o pessoal da parte de manutenção, eles falam, velho, não dá certo, isso vai ser dor de cabeça, vai quebrar direto, precisa de manutenção constante. Eu quero saber como é que funciona isso. De forma bem sintética, né? Depende do computador. A gente recebe desde equipamentos velhos, do tipo, né, XT 4040 e tal, até computadores não velhos, né? Os órgãos públicos, em regra, quando vão fazer desfazimento, se desfazem do parque, não se desfazem do parque completamente obsoleto, né? Às vezes o computador tem 1, 2 anos de vida útil, já está. Então vai depender muito do computador. Bom dia a todos, meu nome é Fábio Pazato, eu sou cientista social e como eu trabalho muito em assessoria com o senador Paim, eu me interessei por essa questão da planta de refino de resíduos. Eu gostaria de saber, Diego, se isso aí é uma ideia, mas é uma ideia que está caminhando, ou como o governo federal tem tanta demanda, ela meio que ficou stand-by, esperando, né? Porque como isto, como tu me falou, como essa planta depende de uma concertação, um acerto diplomático com os outros países, né, e a gente sabe que a diplomacia é uma coisa muito complicada, que demora, eu queria saber como é que tu acha que está, porque, né, ela está andando ou ficou só numa ideia e está meio que parada ali no canto? Está andando. A grande discussão agora é que o grupo de trabalho vai tratar o arranjo, como ele vai ser formado. Claro que
muitas parcerias ainda precisam ser discutidas e firmadas, e existe também, nós conhecemos também uma demanda aí, tanto do mercado quanto do mercado internacional, que pode ser um entrave nessa discussão. Então, toda parceria é bem-vinda para a gente começar a discutir e consolidar um arco de forças maior para esse. Aqui no FISLE, eu tive a oportunidade de conversar com os representantes das delegações da Venezuela, do Uruguai, da Argentina. Todos eles se mostraram muito interessados, não colocaram objeção. Um deles, inclusive, me falou assim, eu prefiro mandar para o Brasil do que mandar para a Europa ou para a Austrália. Então, eu acho que não é um grande entrave fazer a planta, não. E o projeto a gente, inclusive, já tem. A parte do projeto a gente já tem. O que nós não temos hoje é um detalhe da tecnologia de separação, mas que nós estamos correndo atrás, já temos uma proposta para comprar a tecnologia, então está caminhando. Minha pergunta vai um pouco no sentido do que ele falou, assim, né, que às vezes no caso ele falou de computadores separados, cada computador com sistema operacional, com HD, com tudo, drive de CD e coisa. Com o uso de vocês da questão do LTSP, dos terminais burros, né, ao invés de tu ter um HD por computador, tu tem um servidor que só manda imagem para esse computador velho, que às vezes é muito melhor, né, e facilita a manutenção. A gente vai ter opiniões diversas desse tema aí. Pois é, a gente doava LTSP, mas a gente entra num problema que é a manutenção desse esquema do LTSP, principalmente no servidor, né? Porque muitos dos telecentros que recebem os computadores, eles não têm muita noção de informática no geral. Aí o que é que a gente faz? A gente tenta adequar um pouquinho a necessidade para cada caso. Acontece da gente doar LTSP, eu estou falando do CRC Recife, acontece da gente doar o LTSP. Mas desde que a entidade que esteja recebendo tenha um conhecimento básico, porque senão a gente perde muito tempo dando manutenção. O que é que a gente está planejando esse ano? Que foi uma experimentação que a gente já fez ano passado, que é trazer essa comunidade até a gente e dar essa formação. A ideia é de que eles façam a própria manutenção e que só venha solicitar a gente quando esteja precisando de alguma peça. Estou precisando de uma fonte, estou precisando de uma memória, tudo bem, mas a ideia do LTSP eu acho bem legal. No caso, o LTSP, a gente consegue fazer um aproveitamento muito maior de hardware, que ele necessita de uma configuração bem mais baixa. Mas, no caso, concordando com o Isaac, a questão da manutenção ela fica um pouco complicada, porque se o servidor para o telecentro inteiro. Aí, no caso dos desktops, se uma máquina para, o local continua em funcionamento, a gente tem um prazo maior para poder dar o reparo nesse local. Diego, a minha pergunta é a respeito dos CRCs. Como eu falei para você, nós somos um Instituto Federal aqui perto. Como eu já tenho o Marista aqui em Porto Alegre, eu gostaria de saber assim, é possível, existe esse interesse em mais um CRC, né, tão próximo aqui, fica a 130 quilômetros de distância, a cidade onde está o nosso instituto? Seria viável, é possível? Né? É viável, porque a principal função do CRC não é receber demanda de lixo eletrônico, é formar jovens de baixa renda. A nossa expectativa é conseguir estabelecer pelo menos um para cada estado até o ano que vem, para conseguir, pelo menos as parcerias estarem estabelecidas no ano que vem, para conseguir capilarizar o programa. Mas é óbvio que o nosso maior desejo é conseguir interiorizar e litoralizar todo esse programa, conseguir chegar em todos os cantos do país, porque um espaço como esse, que utiliza a tecnologia para formar jovens e resgatar jovens de situação de vulnerabilidade social, é necessário em vários lugares. A gente enxerga isso, por exemplo, ontem eu estava conversando com São Paulo, o pessoal representante da Prefeitura de São Paulo. Temos como colocar um em São Paulo? Eu falei, para 21 milhões de pessoas, tem como colocar mais, bem mais do que um. Né? Você pegar as zonas ali de São Paulo, você coloca só na Zona Leste, você bota uns 5 ali e não dá conta da demanda. Né? Então, assim, existe a possibilidade. O CRC aqui do Rio Grande do Sul, o CRC de Viamão, o CRC que também já foi apoiado pelo projeto no ano passado, não está recebendo recurso agora desse edital, mas a gente caminhou junto durante muitos anos. Tem uma história legal, mas existem outras regiões aqui do Rio Grande do Sul que também precisam desse apoio, assim como existe Santa Catarina, enfim. E a parceria com o Instituto Federal é, como eu coloquei ali, um dos desafios do arranjo. Então, de repente, valia a pena até
conversar com eles, não sei se vocês já têm uma parceria com eles, mas além de abrir de repente fazer uma parceria com eles também. Em Curitiba e em João Pessoa, nós estamos discutindo, estamos instalando CRCs com as prefeituras, e esses CRCs com as prefeituras estão negociando relações com os institutos e universidades. E a ideia de ter o Instituto e a Universidade participando é que, inclusive, ele consiga interiorizar o projeto, porque o Instituto não precisa ter um só CRC, ele pode apoiar 10, 15. A universidade, por exemplo, se tiver campus no interior, pode apoiar CRCs no interior a partir do campus, enfim, tem condições de crescer mais. Gente, o pessoal está com o tempo um pouco apertado, eu vou agradecer a participação de todo mundo. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisinha, a gente vai estar ali fora agora. Primeiro, parabenizar os nossos parceiros aqui pelo belo trabalho que estão fazendo lá no CRCs e anunciar que também em breve a gente deve ter mais 2 CRCs instalados, um em João Pessoa, na região do Roger, no bairro do Roger, e um em Curitiba, no bairro do Cajuru, que também são regiões bem pobres, e estão aí querendo também agradecer e pedindo a colaboração de vocês, mais ideias, contatos, parcerias, estamos sempre bem-vindos. O grupo de trabalho deve iniciar aí ainda esse semestre, e assim que ele iniciar, a gente vai publicar ele em alguma rede para dar uma participação online. Fiquem de olho na página do Facebook que eu publiquei ali, inclusãodigital.gov, que a gente vai divulgar ali os mecanismos de participação para coletar propostas e publicar os resultados. Muito obrigado a todos e um bom evento aí, um bom final de evento para todo mundo.